Luiz, e como que está a nossa situação hoje? O que nós, eu, Viviane, brasileira, católica, a favor da vida, o que nós podemos fazer diante da situação que está no Brasil? Nós estamos aí com a STF em vias de concluir o julgamento da DPF, que pretende legalizar o aborto a partir de... Até 12 semanas. Até 12 semanas. E nós estamos vendo toda essa movimentação que não para que o aborto seja legalizado aqui. O que nós podemos fazer? Então, aqui no Brasil, como que eles entenderam a gente? Porque quando a Fundação MacArthur ela sai achando que já estava tudo pronto, mas eles tomaram um balde de água fria, porque tudo que ia para o legislativo barrava. O brasileiro é contra o aborto. Só que eles perceberam isso. Então, eles entenderam, saiu até um site na semana retrasada, num site feminista, falando que hoje qualquer político que levante essa bandeira, ele vai ficar isolado politicamente. Porque o brasileiro não aceita isso. Que levante a bandeira do aborto. Do aborto, ele vai ficar isolado. O brasileiro não aceita. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão indo para a judicialização da questão mesmo. Então, eles estão indo via Supremo Tribunal Federal. E no Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado com a distorção do discurso, porque aqui o grande carro-chefe é a mulher vítima de violência. E, infelizmente, não existe uma preocupação com a mulher que sofreu violência, mas usar do sofrimento dela para avançar na agenda. Como bandeira. Então, existem projetos de lei que querem usar da mulher em situação de violência para abrir centros de acolhimento para receber dinheiro de fora. Nossa. E aí nós já imaginamos, né, gente? Porque o Brasil não tem dinheiro para bancar aborto. Sim. Então, se ele não tiver uma legislação que dê status legal para vir o dinheiro das fundações agir aqui, a gente não consegue implementar. Então, eles estão fazendo isso através de projetos de lei que a gente chama de abortoduto, porque é como se fosse um gasoduto. É a abertura para a legalização do recebimento do dinheiro de fora, isso. Que seria para as vítimas de estupro. Isso, mas daí e com isso você consegue espalhar para toda a população. No legislativo, esse é o nosso risco. Porque como eles já perceberam que não adianta falar de aborto, não tem mais projeto de lei escrito aborto brilhando. Não existe mais isso no Brasil. O que existe é acolher a mulher vítima de violência. E a gente não tem tempo aqui, obviamente a gente tem que acolher essas mulheres, ninguém é contra isso, a violência que ela sofreu é uma violência injusta. O cara tem que ir preso. O cara tem que ser preso, a gente é a favor de que se faça BO sim, porque sem BO não tem crime, e daí a gente vê como essas feministas são danadas, porque elas defendem que não se faça BO. Então, se não tem BO, tem crime, Vivi? E o criminoso fica solto. Fica solto, ele fica solto lá e a mulher no seu sofrimento é instrumentalizada. Então, esse é um risco. E o outro risco que está aí em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque a gente tem dentro do Supremo ministros que são a favor dessa agenda. O Barroso, ele é a favor dessa agenda, ele defendeu isso como advogado na época da anencefalia. Ele fez o habeas corpus, que não dá para explicar agora, que foi uma coisa... Ele, junto com o Fux e com a Rosa Weber, votaram o habeas corpus para soltar uma quadrilha que fazia tanta coisa em relação ao aborto, fazendo uma apologia. E o que as pessoas podem fazer? Então, o que eu acho que a gente tem que ficar atento a todas as ações que hoje seguram o ativismo judicial. Então, existem projetos de lei que querem colocar o crime de usurpação da atribuição do legislativo pelo judiciário e aí fazer o impeachment dos ministros. A gente tem que apoiar isso, porque o judiciário tem o seu papel, mas que não é legislar, não é ele que vai fazer lei, quem vai fazer lei é o legislativo. Então, hoje a gente tem que fortalecer o Congresso nessas ações e prestar atenção nesses projetinhos de lei aí. E deixando bem claro, né, já existe legislação que regulamenta as hipóteses de exclusão de pena. Aborto é crime no Brasil em qualquer situação. Isso é importante que fique muito claro. Não existe aborto legal no Brasil, de acordo com o Código Penal. Juiz julga, não legisla. Juiz não recebeu voto do povo para legislar. O juiz julga. E é importante o quê? Se você está nas redes sociais, você tem que ficar atento, você tem que se manifestar, porque o Poder Legislativo ele está sempre muito atento a isso tudo, né? E com essas mobilizações nós não podemos. Então, atenção, ó, direito sexual reprodutivo, saúde da mulher... Ampliação de direitos. Ampliação de direitos sexuais, saúde sexual, isso é tudo falácia, gente. Nós não podemos cair nisso. E isso é tudo um engodo para que, como a Isa disse, se quebre o gelo e se avance
nessa cultura da morte. Isa, 2 segundinhos para o seu recado final. Não, só para falar, gente, a gente tem que defender a vida sempre. Isso é o que garante a felicidade para todo mundo. Então, a gente nunca pode defender o aborto, porque isso é um grande mal. O aborto nunca vai ser um bem. Nunca. Então, Nunca vai ser positivo para a mulher. E eu gostaria de recomendar para as pessoas, eu sou suspeita de falar, mas por favor, procura o vídeo. Isa, como é que chama o vídeo que você falou, que fala de todas as estatísticas, estratégias? Bom, eu acho que se colocar, talvez colocar Isabela Mantovani, o que vai aparecer no Senado, talvez apareça. E também, quem quiser saber mais, a cronologia da lei Cavalo de Troia. Coloca aí, cronologia da lei Cavalo de Troia, você vai encontrar como que está o andamento das coisas aqui no país.